O Cruzeiro é campeão mineiro e com isso dá ao fim o fim do Campeonato Mineiro com um time quebrando uma hegemonia. Estamos falando do que aconteceu ontem no jogo entre Cruzeiro e Atlético. Que eu trouxe alguns números aqui para analisar, debater, comentar um pouco. Então vamos lá para não enrolar tanto. O Cruzeiro foi campeão vencendo por 1-0. Com o gol do Caio Jorge, um gol bem cagado, que no caso é esse gol aqui, bem cagado na minha opinião. E temos os números, o total foi 49% de posse para o Cruzeiro, 51% para o Atlético, só que tem um detalhe nisso, um detalhe que eu considero interessante. O primeiro tempo, o Cruzeiro predominou mais, com 56-44, e no segundo inverteu, onde o Atlético teve 60% de posse e o Cruzeiro 40%. O porquê disso, na minha opinião, enquanto os lances passam aqui atrás. O Cruzeiro teve esse certo... deixou o Atlético predominar mais ele, porque era um jogo que particularmente eu esperava bem ruim. E acho que conseguiu ser pior do que eu esperava. Por quê? Agora eu vou cortar a cena para mim, né? O treinador. Tite, ele costuma jogar retrancado. Ele gosta de esperar o time, pressionar ele, para no contra-ataque chegar e matar. Só que de uma forma mais construtiva e mais devagar do que era o Jardim. Já o Domingues, ele é um cara que se ganhar de 0-1, ótimo, acabou, tudo bem, é isso. E eu já esperava um jogo ruim. Tanto que se você ver os números, o Cruzeiro no primeiro tempo teve 56-44, ou seja, o Cruzeiro construiu mais no primeiro tempo do que o Atlético. Isso se inverteu no segundo tempo, por quê? Porque o Cruzeiro marcou o gol que queria, 1-0 bom o suficiente, deixa o Atlético jogar. Ou melhor, tentar jogar, né? Porque pra mim nenhuma das equipes jogou. Tanto que, ó, primeiro tempo, o Cruzeiro deu 3 chutes ao gol, nenhum no gol. O Atlético deu um chute pro gol, só um no gol. Já no segundo tempo, o Cruzeiro deu 6 chutes, também nenhum no gol, porque o lance ia meio que pra fora, se bateu na trave, entrou e não entrou. E o Atlético deu 3 chutes, só 2 no gol, que não contou. Ah, mas e o lance do final? Vou comentar dele depois, que não foi considerado. Mas nesse meio termo tivemos o Kaique tomando cartão amarelo que quase poderia ser expulso no lance do Cissé, que foi o jogador lesionado do Atlético, que saiu. Ele vai passar por um exame médico no hospital mesmo. Ele não ficou para acompanhar o jogo, depois o hospital foi direto. Com a informação que eu peguei no pós-jogo, que eu esperei para poder ver o que o técnico falou, os pós, o que o jogador falou e tudo. Tivemos também um possível pênalti, que no caso é esse lance aqui que vai estar passando. Eu não achei uma trombada normal, que qualquer lance ia seguir. Se fosse pênalti, poderia falar que é meio roubado. Já temos o ponto-chave, na minha opinião, que fez o Atlético perder. Foi a saída do Cissé para o Igor Gomes. O Igor Gomes aqui é cara meio limitado. E você ainda tenta pôr ele fora da posição. Deu no que deu, Igor Gomes errou tudo que tinha que errar e ainda o que não podia. Errou o que podia, não podia. Erro foi a definição dele. Tanto que foi substituído pelo Scarpa. Que, né, você vê que o cara está ruim quando você substitui um jogador para ele entrar e ele sai para outro entrar. Outro destaque que eu coloquei, né, antes dele, né, de falar do grande destaque do Campeonato Mineiro que foi. O Campeonato Mineiro sempre é aquele jogo meio pá e tal, normalmente o Campeonato Paulista é mais visto. A final do Carioca sempre é muito comentado, o Grenal também muito comentado. Mas dessa vez o Campeonato Mineiro ganhou grande destaque por conta da briga, mas antes, só comentar dos caras que entraram e saíram. Lucas Silva saiu no lugar do Matheus Henrique, jogadores muito parecidos para mim, então permaneceu. Gerson saiu e entrou o Bruno Rodrigues, que foi para o time ficar mais ofensivo e tal, só que aí saiu o Caio Jorge para entrar o Wanderson. Ou seja, o Wanderson veio para fazer o papel do Gerson e o Bruno Rodrigues do Caio Jorge. Só que foi posições meio invertidas por conta do tempo. Já do lado do Atlético, Nathaniel saiu para o lado do Preciado,
Vou tocar no ponto antes da briga, que é muito importante, desse Natanael, junto com os outros atletas. Alameda no lugar do Vitor Hugo. Caicedo, espero ter dito certo, no lugar do Bernard. E o Scarpa no lugar do Igor Gomes. Antes de entrar na briga, porque vai ser o ponto principal, que foi o grande ponto principal do Campeonato Mineiro, todo mundo está comentando, não sei a mídia fora do Brasil, mas no Brasil todo mundo comentando, muito ruim o jogo. Nossa, o jogo não teve nem desculpa, não teve aquilo, um jogo muito técnico. Não foi técnico, não foi bonito, não teve lance bonito, o gol cagado, um gol feio, um gol chorado. Não foi um clássico bom, foi um clássico ruim. Eu esperava um clássico bem defensivo, foi pior do que eu esperei. Os melhores momentos, se não era lance para fora, o goleiro praticamente pegando uns lances que até criança de 5 anos pegaria. Muito ruim, jogo horrível, um dos piores clássicos que eu já assisti. Supera aquele 1x0 que o Cruzeiro fez também com um gol cagado do Ayrton, na época de 2021. Superou totalmente, um jogo horrível. E a zaga do Atlético, puta que pariu. Sei lá, até um cadeirante ia passar pela zaga de hoje. Zaga muito ruim, quebrando todo mundo, só assim para ganhar, porque no desarme, muito ruim, não estava conseguindo ganhar, não estava conseguindo render. Meio de campo eu achei bem morto do Atlético, comparado com o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro meio que fez a estratégia que queria, o Atlético jogou nela e se fudeu no final. Se fudeu totalmente. E um dos melhores, que pelo menos que eu vi no aplicativo, foi o Hulk, não achei tanto assim. Buscou um pouco e tal, mas nada demais. E o que realmente estava jogando para mim, que era o Cissé, saiu, lesionou. Amanhã, eu estou gravando vídeo à noite e postando de manhã, mas deve-se saber mais o grau da lesão dele, não sei o grau da lesão dele no dia que eu estou gravando, que é pós-clássico, 10 horas da noite. E vamos descobrir isso amanhã para ver como ficou após a lesão dele, né? Se ele vai ficar 1 mês, 2 meses, resto da temporada parado, porque foi uma lesão feia. Que poderia ter resultado na expulsão do Kaique, que não saiu. Tite, de novo, teimando. Só que dessa vez deu certo. O Kaique não foi expulso e deu sorte. Tite, né, hoje foi cagado, diferente do jogo contra o Corinthians. O Cruzeiro, para mim, sólido. Jogou o que jogou. Quando foi para... Ele conseguiu pressionar no ataque. Pressionar a equipe do Atlético o tempo todo no ataque. Defensivamente efetivo, para mim. Cássio pode reutilizar a camisa se quiser contra o Flamengo, não sujou nem nada, ou melhor, sujou na briga, né? Se não tivesse, poderia reutilizar normalmente. Porém, o Cruzeiro é extremamente dependente de 3 jogadores: Caio Jorge, Matheus Pereira e Gerson. Os 3 jogando bem, o time vai bem. Um jogando mal, o time vai mais ou menos. 2 jogando mal, o time vai mal. Os 3 jogando mal, o time vai péssimo. Vai perder com certeza. Pode enfrentar o Deportivo Ferroviário que vai tomar goleada. É muito dependente o time do Cruzeiro desses 3 jogadores. O banco não tem ninguém para substituir. Você não tem um jogador à altura do Caio Jorge. Ou pelo menos um nível parear. Você tem o Bruno Rodrigues que está voltando de lesão, não está naquele pique. E precisamos falar da peça mais fraca, que hoje foi importante para outra coisa, que é o Christian, inimigo do gol. Tanto que seu substituto é também um inimigo do gol, que é o Wanderson. 2 meio campo. Mas lá não é a função. Do Christian ainda passa, porque ele joga como volante, meia atacante. O jogo é muito polivalente na área do meio. Mas o Wanderson, ser ponta. E sei lá, o Lianco tem mais gols que ele no ano passado. Somando com esse ano, é feio. Tanto que perdeu titularidade. É um 12º jogador para entrar, para segurar a bola e tal, mas o time do Cruzeiro, o banco, não vai suprir o ataque. E essa é a grande preocupação, porque o Atlético, o grande objetivo, na minha opinião, era o Mineiro, ir bem no Brasileiro, ver onde vai na Sula. Eu diria quartas para o Atlético na Copa do Brasil. Acho que abaixo disso vai ser uma decepção da equipe. E só. O Cruzeiro que está em tentar ganhar a Copa do Brasil, tentar ganhar o Brasileiro ou tentar ganhar a Libertadores.
E com esse elenco, não vai ganhar nenhum. Libertadores, eu diria oitavas. Copa do Brasil, quartas, talvez. Vai depender de um contexto, se vai ter os três bem, Caio Jorge, Matheus Pereira ou Gerson. Se não tiver, acho que é até na quarta fase, porque o time é bem limitado para mim. Eu esqueci do Cássio, que também é o quarto homem, também tem que estar bem, porque se não estiver bem também vai mal. E o Vidal fazendo menção honrosa. O time tem uns jogadores que vai bem e tal, mas no ataque mesmo, que é o principal ponto, só três. Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Tem que ser esses três times. E vamos entrar no principal assunto que o Christian ele incendiou, que foi a briga. Sem brincadeira, a melhor coisa foi a briga. Porque o jogo, como eu falei, foi muito ruim, muito chato. Não foi nem igual muita gente critica City e Arsenal, mas é um jogo tático. Quem entende tática vê que é um jogo bom. Você vê os caras tendo que criar outras chances para além do que eles sabem para poder marcar gol. No caso do Atlético, ele ia no meio do campo, não conseguia chegar, quando chegava era fraco. Quando é City e Arsenal, que muita gente critica, são chances boas, são chances de ver que dá emoção, poucas chances, mas com emoção. Aqui, a melhor chance foi um gol bem cagado, bem... mas a briga foi boa, muito boa. Não vou ficar sendo aquelas pessoas bem... Não briga. No campo, jogador com jogador, ok. Pô, vai chegar a polícia, vai acalmar, acabou, depois, sei lá, no domingo, um deles vai estar tomando cerveja junto, vai estar saindo junto, porque futebol é isso. A briga foi a melhor coisa, tá passando aqui pra você ver também. A melhor coisa que teve foi a briga. A briga não está completa, mas você entrar no Instagram, se você sabe futebol, vai ter só as coisas dessa briga, que foi a melhor coisa que teve desse jogo, foi a briga. A briga, nota alta pra briga, porque sem ser ela, um jogo muito ruim. Muito ruim, é o que eu esperava no quesito tático, mas conseguiu ser pior visualmente, muito ruim para mim. Eu espero que melhore. E agora, para as próximas partidas, é ver como o Domingos vai jogar, vai ser a terceira partida dele. Eu vou colocar aqui contra quem é, porque eu esqueci de anotar, né? Mas esperar para ver como ele vai conseguir trabalhar até lá. Se não me engano, o jogo da Atlético é na quinta. Aqui embaixo vai ter a informação completa, eu esqueci de anotar. O do Cruzeiro, eu esqueci de anotar o horário, mas quarta-feira contra o Flamengo. Reencontro contra o Jardim, que foi campeão hoje, jogando também muito ruim. E eu também espero um jogo muito ruim quarta-feira, porque é o Jardim que não tem tática ainda, enfrentando o Cruzeiro que tem tática, mas que não tem jogador para a tática ser aplicada. Mas isso a gente vai comentar quando for o jogo, quando acontecer o jogo. Até lá, esperar aos atleticanos aguentar a zoeira, não vai ter como, né? Aguentar a zoeira até o Cruzeiro perder, o Atlético ganhar e tal. E o Cruzeirense aproveitar até vir o jogo contra o Flamengo. Eu diria aproveitar até amanhã, que no caso é hoje que eu postei, e já pensar no Flamengo, porque agora vai ser corrida até Copa do Mundo. No mais é isso, um jogo foi ruim, não tem muito o que comentar, porque o jogo foi muito ruim mesmo. Nossa, a briga foi a melhor coisa e foi só isso, porque o jogo foi muito ruim, só a briga para ser bom. Enquanto o jogo do Flamengo foi bom porque teve pênalti sempre é bom, o do Cruzeiro foi bom porque teve briga. E no mais é isso, espero que você siga o canal. Os primeiros vídeos vai ser muito ruim também, igual o jogo, que esse é o primeiro vídeo, eu vou ao ponto evoluindo nos diálogos e tal. E aproveitando, se você está aqui, eu peço você para escrever. Aqui eu vou trazer sempre mais futebol mineiro, Cruzeiro, Atlético, América. Vou tentar trazer o Atlético, Tombense, Pouso Alegre, os times da Série D. Se eu não conseguir trazer a análise dos jogos, porque é muito difícil acessar os jogos a partir da Série C. Série D, então, canal é muito difícil, os horários é muito ruim também. Às vezes é um jogo na segunda às 5h30, é muito difícil ver um jogo segunda às 5h30, porque trabalho, né? Mas pelo menos trazer os resultados, como a gente está, trazer algumas informações. Quando não for, igual a Cruzeiro atrás jogou, não vai jogar fim de semana, não vai jogar meio de semana, tiver algum jogo importante, trazer esses jogos importantes. Igual times europeus, trazer os mata-matas,
Jogos mais importantes, sem ser das equipes mineiras. Outros times igual Flamengo, Corinthians, só se for jogo importante. E os mineiros não jogam no dia. Caso os mineiros não tenham jogado no dia, vou trazer aqui. Fora isso, só futebol mineiro. Uma vez ao mês, sem ser nesse, no próximo. Esse eu ainda vou tentar, mas é garantido no próximo. Vou trazer alguma superprodução, que vai ser ou sobre Cruzeiro, Atlético, sobre o futebol em geral. Uma produção grande, com edição maior, com uma edição melhor, com um roteiro melhor, sem essa coisa bem TikTok. No geral é isso, peço você que se inscreva ao canal, curta e até amanhã, que amanhã eu vou trazer todos os campeões que teve, inclusive vou terminar de ver Palmeiras e Novo Horizontino, que está interessante, inclusive para mim é o jogo mais interessante das finais dos estaduais, dos grandes estaduais. Antes que alguém venha comentar que no Acre teve um jogo importante, sendo que Acre só dinossauro joga bola. No geral é isso. E até amanhã que eu vou trazer um resumo de todos os campeões, tanto das competições grandes e um resumo do que foi o Campeonato Mineiro, na minha opinião. No mais é isso. Até amanhã.